Oi, 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 mais uma segunda, mais um episódio. E hoje eu quero começar com uma frase muito simples, que é: a sua ideia pode ser o que falta no mundo. E eu tô muito feliz com esse tema, porque é um tema que a gente vai conversar muito sobre você conseguir tirar as suas ideias do papel. Eu mesma tô nesse processo, né? Tô muito feliz porque eu tirei do papel algo que eu queria há muito tempo, que é o meu podcast, que é o meu perfil também, que tem o nome do podcast, que eu crio conteúdos, enfim. Então, assim, mesmo que você ache sua ideia muito tosca, mesmo que ela ainda esteja ali sem corpo, sem vida, mesmo que alguém já faça algo assim um pouco parecido, seja uma marca, um projeto, arte, hobby, sei lá, uma vontade antiga, esse episódio aqui a gente vai falar sobre você tirar essa ideia do papel, ou então, se ela já saiu do papel, você vai ter uma nova perspectiva para fazer ela crescer. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Tarsila Roberta, Relações Públicas, e esse aqui é o Tudo Comunica Club, o seu podcast preferido sobre comunicação, marketing e uma vida inteligente. Então, bora para o episódio de hoje? Eu quero começar falando sobre o mito que a gente tem de toda ideia ser perfeita. Eu mesma, por exemplo, antes de começar, né, tanto o meu podcast quanto o próprio Instagram lá, o meu TikTok, eu pensei assim, muito sobre como que eu poderia fazer esse conteúdo para essas redes sociais de modo que fosse interessante, atrativo para o meu público. E isso fez com que eu ficasse sem produzir conteúdo por muito tempo, porque parecia que toda hora, sério, gente, toda hora parecia que tinha alguma coisa que não é assim. Eu não gostei, por exemplo, em relação à identidade visual, né? Ficava mudando toda hora, e eu pensava em nome, eu pensava em mudar as coisas. Então foi um processo assim muito de tentar fazer com que no momento em que ele fosse ao ar de verdade, né, por exemplo, o podcast, ele já fosse perfeito, digamos assim. E assim como também a minha produção de conteúdo, eu sempre tive muito esse olhar de querer que fosse algo muito perfeito. Por muito tempo eu fiquei sem produzir conteúdo justamente porque na minha cabeça eu só poderia lançar, eu só poderia falar sobre aquilo quando eu já tivesse tudo muito bem estabelecido, quando as ideias de design, quando as ideias de temas, tudo tivesse muito perfeito, sabe? Tudo assim certinho. Mas a verdade é que tudo só começa a fluir e dar certo mesmo, né? E a gente se conhecer naquilo que a gente vai fazer praticando. Porque se a gente não faz, se a gente não dá cara a tapa mesmo, se a gente não começa aquela coisa, a gente só vai ficar aqui no mundo das ideias. E aí tem uma frase da Brené Brown que eu gosto bastante, que ela é a autora daquele livro A Coragem de Ser Imperfeito, que ela vai falar o seguinte: nós gostamos de ver a vulnerabilidade e a verdade transparecerem nas outras pessoas, mas temos medo de deixar que as vejam em nós. Então é muito aquela ideia de que se eu começar alguma coisa e eu errar, eu sinto que eu vou ser julgada, eu sinto que vão falar mal, enfim, sabe? Aqueles pensamentos que vêm na nossa cabeça acerca do que a gente vai fazer. Eu, por exemplo, já me formei, só que antes de me formar eu colocava muito na minha cabeça que não, que eu vou mesmo produzir conteúdo com mais frequência, eu vou mesmo me posicionar mais quando eu estiver formada, porque eu nunca estava satisfeita com a minha intelectualidade, sabe? Eu sabia do assunto, eu sempre soube, eu sempre estudei muito, só que na minha cabeça nunca era o suficiente, ainda não era aquilo que eu queria. Quando eu, de fato, agora, né, comecei a fazer as coisas e, de fato, entender que, beleza, eu vou fazer o seguinte: eu vou ler esses livros aqui, eu sei que eu passei 5 anos estudando isso daqui, eu ainda continuo estudando, eu estou fazendo uma pós, então não é possível que eu não consiga falar disso aqui com clareza. Então, por que não fazer? E se eu errar, tá tudo bem, sabe? Se eu vacilar em alguma coisa, se algum conteúdo não sair do jeito que eu queria, seja esteticamente, ou seja em relação ao meu posicionamento, ou então se eu falar uma coisa hoje e daqui a um tempo eu não acreditar mais naquilo, pode ser, enfim, dentro da minha área de comunicação e marketing, tá tudo bem, basta eu comunicar isso. Só que por muito tempo isso foi um problema pra mim.
essa questão de ser vulnerável, de entender que eu posso sim errar e tá tudo bem. E isso me prendeu por muito tempo. Muitas vezes eu deixei de fazer um conteúdo por achar que não, as pessoas não vão me julgar por conta disso daqui, vão julgar esse meu posicionamento, vão julgar isso aqui. Então hoje eu já olho com outra perspectiva. Hoje eu já olho assim, beleza, não performou bem esse conteúdo aqui, não deu certo isso daqui, mas ainda assim eu tô aprendendo. Isso tá me dando também dados para que eu entenda o que funciona e o que não funciona e o que eu vou levar para frente, qual é o tipo de conteúdo que eu vou falar, o que sabe? Então, mesmo fazendo coisas que não estejam perfeitas, isso me dá base para fazer com que eu continue produzindo aquilo que faz sentido para mim. E aí essa ideia da Brené Brown, né, da gente ser vulnerável, ela é muito interessante para a gente começar a perceber que muitas vezes a gente tá nesse lugar de não conseguir fazer alguma coisa por sempre esperar o momento certo, sabe? Sempre esperar, não, eu preciso de, por exemplo, em relação aos meus vídeos, né? Eu fico sempre pensando, nossa, eu queria muito ter uma câmera, queria muito ter uma iluminação melhor, queria muito ter isso, mas se eu não fizer agora com o que eu tenho, eu nunca vou fazer, sabe? Então, no dia que eu tiver uma câmera boa, no dia que eu tiver um material bom, ok, mas enquanto eu não tenho, eu vou fazer com o que eu tenho. E é basicamente isso que tá me fazendo tirar mais essa minha ideia do papel. Outra coisa que eu lembrei aqui agora, que foi um exemplo assim meio bobo, que eu achei relevante para trazer para esse episódio, é algo que eu sempre pensei na minha cabeça, que é o seguinte: quando eu uso óculos escuro, na verdade eu não uso óculos escuro, né? Mas quando eu penso em óculos escuro, para mim parece algo super esquisito, assim, nada natural. Só que quando eu olho outras pessoas usando óculos escuro, gente, eu acho incrível, eu acho lindo, maravilhoso. Eu falo assim, super natural. Ou então, às vezes, eu nem, sabe, eu passo pela pessoa, não reparo muito, mas, enfim, as pessoas normais estão usando óculos escuros, o que pra mim, se eu fosse usar, eu ia achar, assim, o cúmulo, porque eu ia me achar muito esquisita. E onde que eu quero chegar com esse exemplo do óculos? É que eu sinto, né, que todo mundo iria reparar. E isso eu levava, né, para outros âmbitos, como, por exemplo, o âmbito da comunicação, o âmbito da produção de conteúdo, o âmbito de tirar as ideias, né, do papel, que é aquela coisa de que parece que todo mundo vai reparar. Parece que todo mundo vai reparar se eu errar. Parece que todo mundo vai reparar se eu cometer o mínimo erro possível. Mas a realidade é que todo mundo só tá vivendo sua vida e não tá nem aí pra você, sabe? Não tá nem aí se você for ali parar pra gravar um story, não tá nem aí se você vai gravar um vídeo, não tá nem aí se você... Sabe, a maioria das pessoas não tá nem aí na forma como você tá, às vezes, vestida. Enfim, na maioria das vezes as pessoas não se importam. E isso de achar que as pessoas vão se importar é o que acaba travando a gente. A gente sempre acha que tá fazendo alguma coisa absurda, né? A gente fica reparando 1000 defeitos, quando na real é só mais uma coisa comum que milhões de pessoas estão fazendo também. E aí agora entrando para essa discussão, né, sobre criatividade. Essa ideia de ser criativo não é ter ideias assim do nada, né? Digamos que você tem uma ideia, né? E essa ideia você precisa trazer ela para o mundo, aí você fica pensando 1001 coisa, tenta ser criativo, na maioria das vezes não consegue. Mas eu acho que para você pensar isso, né, essas ideias de como diferenciar, como ser mais criativo para lançar essa ideia para o mundo, ou então para de repente ela já tá lançada e você aprimorar ela, mas é ter boas referências. Porque eu acho assim que todo criador, ele é resultado daquilo que ele consome, daquilo que ele observa, e aí ele mistura tudo isso, vai misturando tudo como se fosse uma sopa de letrinhas, né? Mas que cada letrinha, na verdade, é alguma coisa que ele viu. Então, essa criatividade vem justamente desse repertório, não é de algo momentâneo, mas é dessa bagagem mesmo. Inclusive, o livro que eu gosto bastante, que é o Roube como um Artista, ele vai deixar isso muito claro, que tudo que a gente cria vem de alguma coisa que a gente já viu, vem de alguma coisa que a gente já experienciou. Então, por exemplo, por isso que dizem, inclusive, que grandes escritores são
ótimos leitores, tem que ser bons leitores, porque senão você não se adapta àquele mundo, sabe? E se você vai escrever, você tem que ter repertório linguístico para aquilo. Então isso também funciona para nossa criatividade em relação a diversas coisas. E principalmente quando a gente vai trabalhar ali, sei lá, com ideias para nossa marca, com ideias, enfim, para a criação de conteúdo e várias outras coisas, né? É sempre importante pensar, né? E quando a gente está sem criatividade, entra um ponto muito importante, que é o que eu posso fazer agora para que eu tenha bagagem para conseguir ser criativa e pensar uma ideia legal para mim, sabe, para o meu negócio. Aí entra vários pontos que você pode fazer. Então você pode ler um livro, você pode de repente ver um filme, ler algum artigo, ver um vídeo no YouTube. Eu gosto bastante, por exemplo, de TED Talks, né? Acho ótimo, gente, para ver de vez em quando. Eu acho que ver vídeos de outros criadores dentro e fora do seu nicho. Você pode também entrar no Pinterest para olhar lá várias referências visuais, em outros aplicativos também. Ou então, às vezes pode ser também uma pausa, uma caminhada, um descanso, né? Tudo isso ajuda a você pensar e ser muito mais criativo na hora de conduzir ali alguma ideia para se diferenciar. A ideia que eu falei do livro Roube como um artista, de você ter um repertório e meio que roubar de todos eles, é isso, é você pegar um pouco de cada referência. Eu lembro que quando eu estava começando a criar conteúdo, há mais ou menos uns, 5 anos atrás, já me formei, mas foi bem no comecinho da faculdade, eu tinha um pouco de dificuldade ainda em relação a design, que eu não sabia, em relação a como construir uma comunicação eficiente ali para que as pessoas sentissem atração por aquele post. Então, eu fui estudar. Então, eu fui procurar outros vídeos que falavam sobre isso, eu fui procurar esteticamente inspirações, então eu fui pegando um pouquinho de cada coisa. Eu lembro que até para fazer o design, eu pegava ideias, assim, eu pegava mais ou menos uns 6 posts, e tudo que eu gostava nesses posts eu roubava um pouquinho para mim. Então, às vezes, tinha um elemento que estava num cantinho assim, eu roubava. No outro, o texto estava alinhado em canto tal, eu roubava. No outro, tinha, sabe? Eu ia roubando um pouquinho de cada coisa. Não era aquela ideia de pegar um post em si e copiar ele completamente. Não, eu roubava um pouquinho de cada, porque eu estava consumindo de modo a fazer com que aquilo que eu estava consumindo me desse material e base para eu fazer algo que fosse bom, que fosse visivelmente bonito. E para finalizar aqui, eu queria trazer um mini guia prático para você. Então, pega aí o papel e a caneta para você tirar a sua ideia do papel. E como que você vai fazer isso, né? Porque, como eu já falei, não é sobre ter tudo perfeito, mas é ter aqui uma base para você já encaminhar esse seu projeto que você tem. E aí, a primeira coisa é, comece pela ideia. Então, só responda a frase, o que você quer criar? Né? Esse é o primeiro ponto. Pode explicar até em uma frase o que você quer criar. Segundo, por que você quer criar isso? Então, é mais ou menos qual é o incômodo que essa ideia resolve. Então, é algo que você vive, é algo que você observa, então coloque isso dentro do porquê. Terceira coisa, referências. Então, antes de você olhar até mesmo os concorrentes, que são importantes sim aqui nesse processo, construa o seu repertório. Então, vá ler livros, ver filmes, olhar marcas, enfim, conversar com pessoas, sabe? Construa referências acerca disso que você quer construir. Quarto passo é o público. Então, para quem que isso é, sabe? Então, especifique bem aqui para quem que é essa sua ideia, esse seu negócio, enfim. O quinto passo é onde você vai mostrar essa sua ideia. Então, escolha ali um canal possível para você ter constância e mostrar essa sua ideia, né? Então, digamos que seja o YouTube, seja o Instagram, TikTok, o Pinterest. Então, escolha o canal ou os canais em que você vai mostrar essa sua ideia. E aí, o sexto passo é entrar aqui com a concorrência. Então, você pode ver se já tem alguém que fala disso, se já tem alguém com a mesma ideia, o que todo mundo dentro dessa ideia está repetindo e onde ali dá para fazer algo diferente. O sétimo passo é encontrar o seu formato.
né? Então você vai ali pensar como que você vai entregar isso. Vai ser por meio da criação de conteúdo? Como que você vai fazer para entregar? Vai ser a sua ideia vai ser por meio de vídeos do YouTube. Então você, enfim, vai trabalhar nesses vídeos do YouTube. Então pense nesse formato e qual que é o formato ideal para você. 8º passo é o plano mínimo, né? Então tem ali uma frequência que você consiga sustentar sem também se odiar, gente, por favor, né? Então você, nesse plano, tenta colocar tudo isso que eu já falei, né? Mas principalmente, qual que vai ser a frequência e o que você consegue justamente levar adiante, né? Para divulgar essa sua ideia. Então, coloque isso dentro desse seu plano aqui. E em 9º e último lugar, eu acho que é mais essa ideia de motivação para você, que é criar, documentar e mostrar mesmo. Então aqui, criar não é só postar o que deu certo, mas aí você vai mostrar seus bastidores, vai documentar sua jornada, vai deixar esse processo aparecer, sabe? Evidenciar ele. Porque talvez isso seja o conteúdo mais honesto que vá existir dentro disso tudo que você está fazendo. Eu mesma decidi fazer muito isso. Tô meio engatinhando, mas eu tô conseguindo, né, inserir ali um pouco de como que eu tô criando, sendo um pouco mais vulnerável mesmo dentro desse meu processo. Inclusive, o próximo episódio vai ser sobre tendências para 2026, né, e uma delas é muito falando sobre essa questão de marcas imperfeitas, negócios imperfeitos. Então, não é sobre você estar aqui com, nossa, eu não erro, mas é sobre você ser vulnerável, você mostrar o seu processo e como você chegou àquilo. Então tem muitas marcas hoje, inclusive, que estão conseguindo se conectar com o seu público através justamente dessa mostra de processos internos, de conexão, de humanização, de ser uma marca que parece uma pessoa na forma de se comunicar e de mostrar bastidores e de mostrar, enfim, o seu público interno. Então é muito isso, de pensar essa imperfeição como ponto positivo e não como fraqueza. E para encerrar já esse episódio, queria só falar assim um pouquinho para vocês. Crie o que você quiser criar, sabe? Construa repertório, misture referências, descansa também, pelo amor de Deus. Mostra o processo, porque o mundo, ele não quer também só o resultado puro e cru ali, pronto, papo, é isso aqui e acabou. O processo, ele é importante também. E aí eu quero finalizar com uma pergunta. Qual é a ideia que você já poderia ter mostrado se não estivesse esperando ela ficar perfeita? Mesmo que só uma pessoa queira ver, tem uma pessoa interessada, gente. Então faça valer a pena. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Comenta aqui qual que é a ideia que você quer dar vida ou que já tem dado vida, né? Seja uma marca, um projeto, um hobby, enfim, que eu tô curiosa para saber. Beijos e até a próxima.